Eu creio que Deus está falando conosco e Ele continuará falando conosco nesta noite, por meio também da sua palavra. Amém? Irmãos, nós estávamos fazendo as reflexões, nós estávamos acompanhando aqui, de certa forma, uma série de mensagens baseadas no Evangelho de Mateus. Nós iniciamos ali uma reflexão no capítulo 11, mas hoje nós vamos meditar num outro capítulo, de número 11, que é da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já tem um bom tempo que eu estou desejando, no dia da ceia, fazer uma exposição desse texto, porque normalmente a gente vai ministrar a ceia, ler do versículo 23 em diante, e pontua uma coisa aqui, outra acolá, mas nesta noite nós vamos aqui fazer um exame um pouco mais aprofundado, minucioso desse texto. Claro que eu não vou falar de maneira extremamente profunda, mas vamos aqui pontuar e vamos extrair para as nossas vidas aqui lições preciosas daquilo que Paulo quis comunicar, primeiramente à comunidade da igreja de Corinto, e que também fala ao nosso coração hoje, 2023, Igreja Batista Nacional, na rua Quisleu Dias Maciel, no dia 6 de agosto de 2023, às 8h10. Amém, irmãos? Da noite. Mas o texto que nós vamos examinar hoje, entre outros textos, é um de muitos textos que se referem à ceia do Senhor. Nós vamos encontrar a menção da ceia do Senhor nos evangelhos, e especificamente aqui Paulo, ele apresenta aquilo que o Senhor Jesus revelou a ele a respeito da ceia, que está em harmonia com aquilo que também foi revelado aos evangelistas. Como eu disse aqui anteriormente, normalmente nós nos limitamos a falar do versículo 23 em diante. Mas nessa oportunidade nós examinaremos toda a porção onde o assunto ele está sendo abordado. A carta de Paulo aos Coríntios é um documento inspirado por Deus, muito importante, pois visa inicialmente corrigir e tratar diversos problemas que estavam presentes ali no contexto da igreja de Corinto. As pessoas ficam maravilhadas com aquilo que Paulo ensina sobre dons espirituais na igreja de Corinto, e muitos talvez possam imaginar, nossa, a igreja de Corinto era fogo puro, né? A igreja de Corinto era uma igreja extremamente avivada, era uma igreja que eu gostaria de ser membro dela, de fazer parte dela. No entanto, quando nós examinamos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que essa igreja, por mais que ela tivesse essa diversidade de dons, era uma igreja que tinha seríssimos problemas. E nós aprendemos aqui, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como tratar alguns problemas no que diz respeito ao contexto de igreja. E não vamos aqui, claro, pontuar todos os problemas, mas Paulo está tratando do desenvolvimento dos problemas que são tratados no início dessa carta. Se os irmãos tiverem o cuidado de examinar os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, vocês vão perceber que a igreja ali tinha um problema de negócio de grupos e subgrupos, a tal ponto que Paulo chega a dizer assim, gente, eu não estou falando a espirituais não, eu estou falando a carnais, a meninos na fé. Olha, esse tom é um tom um pouco forte, é um tom um pouco pesado. Por quê? Porque Paulo vê isso como uma atitude infantil. No entanto, nós percebemos que esses outros problemas que estão sendo tratados é um desenvolvimento desses primeiros problemas que já eram existentes nessa mesma igreja. Partidarismos, grupos e subgrupos, a desunião de alguns irmãos, a imaturidade, entre outros problemas. Paulo ele tem uma dinâmica muito interessante. Se você ler ali o capítulo 11, ali as primeiras palavras de Paulo no capítulo 11,
você vai perceber que Paulo faz primeiramente alguns elogios a essa igreja, mas depois ele trata os problemas com bastante objetividade e também profundidade. E nós podemos nos pautar nesse texto dizendo ou sugerindo aqui um tema seguinte: infelizmente, eu acho que essa semana foi a semana que eu mais repeti isso. Infelizmente, nós, seres humanos, somos inclinados a fazer ou nos utilizar de coisas boas com intenções ruins. Ou seja, eu posso pegar um princípio bom e fazer ela e tratar de maneira equivocada. Os irmãos se lembram daquilo que eu sempre tenho batido aqui? Você pode orar. Orar é uma orientação da Bíblia. Você percebe que os homens e mulheres de Deus oravam. Há uma série de prescrições bíblicas a respeito da oração, mas nós podemos orar com sentimentos e atitudes egoístas, quando nós oramos para chamar a atenção das pessoas. Nós podemos ajudar os necessitados para chamar a atenção das pessoas. Nós podemos jejuar para chamar a atenção das pessoas. Nós podemos até mesmo pregar a verdade apenas para ter o aplauso das pessoas. Tipo assim, já viu aquela linguagem? Só para o pessoal pagar pau para mim. Isso é uma atitude egoísta que pode estar por trás de uma atitude piedosa. Então isso é muito sério. E nós estamos aqui hoje tratando da ceia do Senhor, que é uma ordenança. Existe a ordenança do batismo e também a ordenança da ceia do Senhor. Existe essa prescrição na Bíblia, existe essa ordenança na Bíblia. No entanto, nós podemos fazer tudo de maneira que não agrada a Deus. Louvar é bom? É. Adorar a Deus é muito bom, mas nós podemos fazer isso com intenções que não glorificam a Deus, que não são para a glória de Deus. O importante não é fazer. Deus leva muito em conta as nossas intenções diante daquilo que fazemos e como Ele leva. Amém? Dividiremos a palavra que o Senhor nos deu. Primeiro, as repreensões de Paulo à igreja. Segundo, a deturpação da festa do amor. Vou explicar essa questão aqui da festa do amor, que você lê o texto, você não consegue perceber isso. Mas quando nós analisamos o contexto histórico, havia esse costume, essa cultura na época da igreja de Corinto. E terceiro, a relação ao significado da ceia do Senhor. E por último, a relação e os perigos que podem tomar conta das pessoas que participam da ceia do Senhor indevidamente. Ou seja, é perigoso participar da ceia do Senhor indevidamente. Amém? Mas, em primeiro lugar aqui, irmãos, as repreensões do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, está ainda? Vamos acompanhar aqui do versículo número 17, diz assim, ó: entretanto, nisto que vou dizer, não tenho que elogiar, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Meu Deus. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, tipo Paulo assim, eu não duvido de nada. Paulo está dizendo isso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Aí Paulo diz, é a pergunta retórica, né? Certamente que não. Então nós vamos aqui examinar essas repreensões do apóstolo Paulo à igreja. Nós entendemos que Paulo, ele acaba de fazer um elogio à igreja, e agora de repente ele começa a puxar a orelha daqueles que faziam parte dessa comunidade. E ele fala algo muito forte, dizendo assim, olha,
vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Imagine, irmãos, imagine. Você vai para a igreja e você não vai para sair dali melhor, você vai para sair dali pior. Eu não estou falando da pessoa que vai para a igreja e ela está feliz com ela mesma, e ela escuta a palavra, e a palavra confronta ela, e ela se sente mal com ela mesma. Eu não estou falando nesse sentido, porque pode acontecer isso, porque a palavra ela confronta. Às vezes você chega aqui todo cheio de você mesmo, nossa, eu estou muito feliz comigo mesmo, porque eu sou o cara. De repente você escuta a palavra, você percebe que tem muita coisa na sua vida que precisa dar uma consertada. Aí você sai refletindo sobre aquilo, e de certa forma você precisa fazer um conserto, e você não está bem consigo mesmo, há um confronto, há um desconforto, e isso é bom, e isso é um sinal de crescimento. Agora, a questão é quando eu estou na casa do Senhor, e o meu culto ao Senhor é reprovado pelo Senhor, então, no lugar de ter sido alimentado, fortalecido, edificado e até mesmo confrontado, eu estou desonrando a Deus, e Deus está muito triste comigo, e eu estou não usufruindo das bênçãos do Senhor, mas eu estou carregando sobre a minha vida maldição. Paulo está dizendo, vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. E isso é muito forte, irmãos. O que estava acontecendo? O que Paulo vai apontar? Assim, olha, o negócio é o seguinte: mais uma vez na igreja de Corinto havia divisões, partidarismo em torno de alguns líderes. E os irmãos se lembram, né, que tinha um grupo lá de Paulo, de Pedro, de Barnabé e de Cristo. O pior de todos era o de Cristo. Por quê? Porque é daqueles que não queriam se sujeitar a nada e a ninguém. O negócio deles era com Jesus. E essa é a pior turma que tem. Porque eles querem viver uma fé independente e não querem se submeter a nada. É tipo assim, Jesus conhece o meu coração e sabe que eu sou o cara. O negócio é com Jesus. Não, Paulo, você não sabe de nada, você não está com nada, você não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Meu negócio é diretamente com Jesus. Isso é um problema, muito sério. E havia esse tipo de situação na igreja de Corinto. Agora, novamente, nós estamos lidando com isso. Mas vamos tratar um pouquinho dessa questão de ir para a igreja e voltar para casa pior. O culto na igreja estava caminhando para o ambiente da arrogância. Vamos entender por quê. E o exibicionismo por parte de quem? Por parte da turma que tinha dinheiro. Infelizmente eles estavam desprezando os pobres. Agora vamos entender algumas palavras que Paulo está tratando ali, que muitas vezes a gente lê e não entende. Mas tipo assim, como assim? Não está esperando uns pelos outros? Quer dizer que antes do ministrante liberar para tomar a ceia, o pessoal já ia tomando, não esperava para todo mundo tomar junto? Que a gente não vai tomar a ceia, não toma todo mundo juntinho? Não é? Mas na verdade não é isso, irmãos. Não é isso. Eu vou apresentar aqui a questão do contexto cultural. Na época de Paulo, da igreja de Corinto, era celebrada todas as vezes que a ceia ia ser ministrada, a tão famosa festa ágape, a festa do amor. Era celebrada essa festa. E o que era essa festa? Pastor, o senhor está inventando isso. Não, não estou inventando isso. Se você ler na sua Bíblia, lá em Judas 12, que Judas não tem capítulo, é só versículo. Lá em Judas 12, no português não dá para ver, mas no grego você vê lá a festa ágape. A festa ágape, ele faz menção à festa ágape. E o que era a festa ágape? Era como se fosse uma confraternização, onde cada um trazia um prato. Depois no final do culto eu vou dizer para vocês que sabe que vem, nós vamos fazer igualzinho aqui. Mas é confraternização dia dos pais, tá? A gente vai fazer aqui na igreja, não sabe, igual a gente fez no ano passado, vocês lembram? No ano passado? Foi bom ou não foi? Vocês se empanturraram de carne ou não empanturraram? Não foi? Mas o que acontecia, irmãos? Na época da igreja de Corinto, havia essa confraternização antes da ministração do culto. Era chamada festa do amor, ou festa ágape. E o que eles faziam? Cada um trazia um prato, uma iguaria, vamos dizer assim, e eles
juntava tudo ali, dava uma mesa muito farta, muito bonita. E de certa forma havia entre aqueles que faziam parte da igreja, pessoas com menos condição financeira. E essas pessoas que não tinham condição financeira, o que acontecia? Elas participavam também. Era uma maneira da igreja, os irmãos compartilharem as suas riquezas, os seus bens, né? Uma comida boa ali com o meu irmão, que talvez não tenha condição de participar de uma refeição maravilhosa como essa. E depois dessa refeição, então havia o convite para se participar da ceia. Uma coisa boa? Uma ideia legal? Durou um bom tempo na igreja. A festa do amor, a festa ágape. Iniciativa espetacular. Mas como eu disse anteriormente, as pessoas pegam coisas boas. Essa é a nossa inclinação, irmãos. Pegar coisas boas e distorcê-las. E o que estava acontecendo? O povo que tinha mais dinheiro, trazia, comia e não queria dividir com ninguém. Juntava lá a patotinha dos ricos, sabe? E a patotinha dos ricos. E ficava ali. Aí eles comiam, enchiam a pança. E assim, nós somos o nosso grupo aqui, havia essa divisão. E eles não esperavam. E eles enchiam a barriga, eles estavam em um ambiente de glutonaria. Esse negócio de crente comer muito, irmão, não é de hoje não. Esse negócio de crente se reunir para comer muito não é de hoje não. Sempre ocorreu, sempre aconteceu. Mas o problema não era esse, o problema é que eles comiam, se abastavam, e o pobre que estava ali, que participava também da festa, ficava separado daquela situação. Eles não esperavam, comiam, aí depois levantava com a maior cara de pau do mundo. Agora vamos tomar ceia, né? Até bebida alcoólica eles levavam, se embriagavam. E Paulo vai ter que chamar a atenção. E está dizendo assim, vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. O propósito da ceia não é esse. Vocês até tiveram uma boa iniciativa, no entanto, vocês distorceram tudo aquilo de bom que tinha. Ou seja, uma boa iniciativa que caminhou para um caminho que Deus não aprova. Sabe por quê? Deus não se impressiona com os nossos eventos. Deus não se impressiona com os nossos rituais. Ele quer saber quais são as nossas intenções por detrás das nossas ações. Esse é um princípio. Segundo, irmãos, a gente vê aqui a deturpação da festa do amor. Aí ele diz assim, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, versículo de número 33, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, faz o quê? Come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não se resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, darei instruções a você. Tipo assim, Paulo está dizendo, vocês vão se ver comigo pessoalmente. Vocês vão se ver comigo pessoalmente, que eu vou tratar melhor esse assunto com vocês. Vocês estão deturpando a ceia do Senhor. Eles se ajuntavam para pior. Ele está dizendo assim, eu não tenho elogio nenhum para trazer para vocês a respeito disso. Não tenho. O culto deles não estava centrado em Deus. O culto dele era um culto insensível ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmos. A pergunta que não quer calar, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos também caminhar para isso. Um culto centrado em nós mesmos, nos nossos prazeres, nos nossos gostos, naquilo que nos agrada, naquilo que nos alegra. Mas o culto é para quem? É para Deus.
Eles se reuniram, mas não havia harmonia no meio deles. Paulo diz: porque antes de tudo, versículo 18, estou informado que há divisões entre vocês quando vocês estão reunidos na igreja. E eu, em parte, eu creio. Paulo está dizendo assim, eu acredito nesse negócio aí. Porque Paulo foi informado a respeito dos problemas da igreja de Corinto através da família de Cloe. E ele fala: Paulo, estou ouvindo uns negócios aí, eu acredito. Realmente, vocês são um povo meio problemático mesmo. Vocês têm virtudes, no entanto, nisso eu não tenho como elogiar vocês. Os crentes de Corinto, eles valorizavam as pessoas que usavam roupas de grife, pelo título, pela posição que as pessoas ocupavam na sociedade. Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento, um só propósito. Não havia isso. Havia ajuntamento. Olha, presta atenção, irmãos. Havia ajuntamento de pessoas, mas não tinha comunhão. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que nós possamos a cada dia buscar ter mais comunhão uns com os outros. Esse é o desejo do coração de Deus, irmãos. A nossa comunhão. A gente não vem aqui apenas para rever, malimar o irmão ali e pegar na mão dele e pronto. Nosso contato não pode ser só isso, irmãos. Vamos ter comunhão. Amém? Não deixe que esse mundo das redes sociais, irmãos, nos afaste. Nós somos uma família e devemos viver como família. A dinâmica da rede social, irmão, não pode nos envolver e fazer com que a gente perca essa identidade de irmãos, de família, de corpo. Você já viu uma perna sozinha atravessar uma faixa de pedestre? Você já viu uma perna sozinha, um braço sozinho atravessar uma faixa de pedestre? Paulo está combatendo, sabe o que? O perigo do ritualismo. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão, beber o vinho e ainda assim não ter usufruído as bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus leva em conta as nossas motivações. E a nossa inclinação é fazer coisas certas com motivações erradas. Está fazendo até o negócio certo, mas a motivação não está certa. Lembra lá da oferta de Caim e Abel? A oferta? Gênesis capítulo 4, diz o texto lá, muito claro. E olhou Deus para Abel e a sua oferta. Primeiro para quem? Para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Por isso que eu digo, o que mais importa é o que está no coração, é as nossas intenções, não é a nossa ritualística. Qual era o problema deles, irmãos? Eram snobs, orgulhosos, versículo 21. Os ricos de um lado comiam os melhores churrascos, se embriagavam, enquanto os pobres ficavam do outro lado passando fome. Depois dessa feira de vaidades, os ricos ainda tinham a atitude hipócrita de dizer: agora vamos participar da ceia do Senhor. Eles estavam ferindo a comunhão. A ceia que eles celebravam apontava para a oferta do sacrifício de Cristo. E eles celebravam com gestos de egoístas e não de amor ao próximo. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é uma demonstração do amor de Deus por toda a humanidade. Então não condiz atitudes egoístas na ceia do Senhor. E nós vamos entender com profundidade aqui, quando nós analisarmos o significado da ceia do Senhor. Aonde deve estar o nosso olhar na ceia do Senhor? O que nós precisamos observar na ceia do Senhor? E nós vamos aqui entender 3 coisas. O que eles estavam desprezando com essa atitude egoísta? Primeiro, eles desprezavam a santidade de Deus. Segundo, a santidade da igreja. E terceiro, o amor ao próximo. Primeiro, a santidade de Deus. Segundo, a santidade da igreja. E terceiro,
o amor ao próximo, com essa atitude egoísta. Agora, continue no versículo 23 aqui, nós vamos adiantar. Qual que é a relação? O que Paulo vai pontuar no que diz respeito ao significado da ceia do Senhor? Ele diz assim, porque eu recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de tomar o cálice, disse: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isso em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Um autor chamado Webster, ele vai dizer que a ceia do Senhor, ela conduz o nosso olhar em 4 direções. Primeira direção, quando participamos da ceia do Senhor, nós precisamos olhar para o passado. Por quê? Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando que ocorreu a morte do Senhor? No passado. Nós estamos fazendo menção ao que aconteceu no passado. Ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Fazer isso em memória de mim. É em memória de Jesus. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Pastor, quer dizer que eu não posso lembrar dos milagres de Jesus? Eu estou falando no sentido da ceia. O que está em evidência, o foco da ceia, não é lembrar dos milagres do Senhor, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar que Cristo morreu. Ele morreu. E como Cristo morreu, por quem Cristo morreu? Ou seja, como foi a sua morte e por causa de quem? Cristo é o centro da ceia. A ceia, na verdade, é uma pregação a respeito da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus. Não tem como, irmãos, nós participarmos da ceia e não refletirmos sobre o que Jesus fez, o sangue dele derramado, o sacrifício dele, em nosso lugar, por nós. O segundo olhar que a ceia, o segundo olhar que a ceia nos leva, que nos conduz, nós precisamos olhar também para o futuro. Quem participa da ceia não olha apenas para o passado, mas também para o futuro. Paulo diz: todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. A ceia do Senhor nos aponta para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a Eucaristia aponta para a parousia, ou a parousia. Aponta, a Eucaristia, a comunhão aponta para o regresso, para a vinda de Jesus. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão no mundo onde o mal está fazendo tantos estragos. A gente olha para o mundo, não tem esperança, porque as coisas caminham de mal a pior. A gente não vê melhoria na nossa sociedade. A questão moral está cada vez mais degradante. Então nós olhamos para a ceia do Senhor, nós olhamos para a nossa esperança em Jesus e nós temos esta alegria, essa motivação. Olhamos para a ceia do Senhor e não devemos apenas nos lembrar do passado, mas também nos lembrar até que Ele venha. Até que Ele venha. Estamos lembrando da vinda de Jesus. O passado aponta para a sua morte, o futuro aponta para o seu regresso. O outro olhar da ceia do Senhor é para nós mesmos. Você olha para o passado, você olha para trás, você olha para frente, e agora você olha para você mesmo. E aí que está o problema. Qual que é a nossa inclinação? Não é olhar para nós mesmos. Ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma.
Guardou aí? Examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele disse, ele não falou não coma, ele disse e coma. Você não deve fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Eu não vou participar da ceia porque eu não estou bem. Marisa agora, né? Não estou bem para participar da ceia do Senhor. Meu irmão. Não está bem que sentir, está em pecado? Então vamos conversar. A não ser que você está doente, está enfermo e não pode ir para a igreja. Esse negócio, não estou bem, irmãos. Não é você que se autodisciplina. Você tem que se examinar. Mas a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Agora, se houver algum problema que precisa ser tratado, então trate o problema. Se há necessidade de uma disciplina, então vamos tratar isso. Sabe por quê, irmãos? A ceia do Senhor é um instrumento de restauração. A ceia é um tempo de cura, de reconciliação, de restauração. A ceia é o momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos e nos voltarmos para o Senhor e não fugir dele. Todas as vezes que a pessoa, pastor, eu quero me batizar. Tá, aí você vai falar sobre os compromissos, né, de quem se batiza. Você vai ter que tomar ceia. Se você cometer algum tipo de pecado, que houver necessidade de ser tratado, dependendo da situação, vai ter que passar por uma disciplina. A disciplina é bíblica, só ler Mateus capítulo 18. Aí pessoal, pastor, se levar mal não, mas eu acho que eu não estou preparado para me batizar. Aí já muda a ideia. Não estou preparado para me batizar, pastor. Ou seja, as pessoas, elas fogem dos compromissos. O quarto olhar, irmãos, nós devemos olhar ao nosso redor. Vou explicar como, viu, irmãos? Vou explicar como aqui. Quando você participa da ceia, você olha para o passado, para a cruz, olha para o futuro, a segunda vinda de Cristo, olha para si mesmo, para um autoexame, e você também olha para aqueles que estão ao seu redor. Aí Paulo vai dizer assim, pois, irmãos meus, quando vocês se reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas eu ordenarei quando for ter convosco. Paulo está orientando os crentes a esperarem uns pelos outros, ou seja, essa interação, ela é importante. A ceia do Senhor não é apenas uma atitude individualista. A nossa comunhão aqui precisa ser levada em conta. Está no bojo. Faz parte de todo o princípio da ceia do Senhor. A comunhão com os nossos irmãos. Amém? Quando você se reunir aqui, há um conselho aqui, irmãos. Quando você se reunir para a ceia, olha ao seu redor. O irmão aí que está perto de você. Tipo assim, tem alguém faltando hoje? Por que será que ele faltou? Observe quem está sentado perto de você. A ceia é um momento de comunhão. Somos um só corpo. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e também os nossos irmãos. Por isso que há um movimento tão forte no Brasil dos desigrejados. Agora imagine como é que o desigrejado participa da ceia. Como é que o desigrejado participa da ceia? É, irmão? Ele vai lá e ele mesmo ora pelo pão, ora lá pelo cálice, ele toma e está tudo certo. O desigrejado é aquele que não quer fazer parte de uma comunidade, de uma igreja local. Esse é um movimento que está muito forte no nosso país. Tipo assim, eu sou crente em casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso frequentar culto, eu não preciso ter esse compromisso. Está na moda hoje.
Agora, por último aqui, irmãos, a hora está bem avançada, com relação aos perigos que as pessoas podem correr no que diz respeito à participação da ceia do Senhor. Há algum perigo? Vamos observar aqui, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Agora, Paulo pontua aqui alguns perigos com respeito à ceia do Senhor. Vamos entrar nessa questão aqui de participar da ceia indignamente. Tem muita bobagem sendo falada na internet aqui. Por que eu falo da questão da internet? Sabe por quê, irmão? Vocês me escutam pregando aqui, arrebentando, aguentando a paciência, 40 a 45 minutos. O resto da semana é tudo TikTok. É tudo TikTok, YouTube, Instagram. Ou seja, o pastor da igreja, ele tem que ter esse cuidado, irmãos, de orientar a igreja com relação àquilo que a igreja está alimentando, do que a igreja está se alimentando fora do ambiente do culto. Tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se alimenta. Tem muito veneno aí, irmãos, sendo semeado e a gente acha que é coisa boa. Não é. Muita opinião aí, atravessada a respeito de Deus, da Bíblia, da igreja, entre tantos outros assuntos. Mas vamos entender aqui essa questão de participar da ceia indignamente. O que é participar da ceia indignamente? Pastor, eu queria saber. Mas eu gosto aqui de fazer menção aqui de João Calvino. Sabe o que Calvino vai dizer? A opinião dele? Eu achei muito interessante, achei muito plausível o que Calvino vai afirmar. Diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Quase que não saiu. Ou seja, é ter consciência do quanto nós somos indignos. Isso é participar de forma digna. Quando você enche o peito, eu estou em comunhão com Deus, porque eu sou muito santo. Minha vida está um brinco, pastor. Como diz o nordestino, está um coco. Está limpinha, né? Já viu quando você corta o coco ali, fica aquela parte branca ali, limpinha, bonitinha? Minha vida está um coco, está branquinha, está limpinha. Será que essa é a nossa postura, irmãos, diante de Deus, quando vamos participar da ceia? Deve ser. Essa é a nossa postura. A forma digna de participar da ceia é entendermos o quanto nós somos indignos. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados. Olha que coisa profunda, irmãos. É por meio de Jesus que nós somos habilitados a participar, a sentar na mesa e usufruir dessa comunhão. É por causa dele, tudo é por ele, irmãos. Tudo aponta para ele. Ser justificado por causa dele. Você se santifica por causa dele. É a ação dele, é o poder dele, é a transformação que ele provém na sua vida. A justiça que há em nós, irmãos, não é nossa, é a justiça de Deus em nós. Que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Mas em outros sentidos podemos vir dignamente, isto é, com fé, amor, alegria, humildade e gratidão. Acredito que essa deve ser a nossa atitude com relação à ceia. Qual, pastor? Fé, amor, alegria
humildade e gratidão. E isso está em escassez, irmãos, na vida de muitos crentes. Fé, alegria, humildade e gratidão. Que o Senhor nos conceda isso. Participar da ceia indignamente é o quê? É assentar-se à mesa de forma leviana, indiferente. Precisamos discernir o que Cristo fez na cruz por nós. Precisamos compreender o seu sacrifício. Participar da ceia de maneira onde você não reflete naquilo que Jesus fez. É participar hospedando o pecado no nosso coração, sem a devida disposição de arrependimento. Isso é participar indignamente. É tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus. Agora, vamos lá. Ser réu do corpo e do sangue de Cristo é um pecado gravíssimo. Agora vamos meditar um pouquinho sobre isso. Irmãos, nós precisamos nos apresentar de Deus como aqueles que foram beneficiados pelo sangue dele. Não como aqueles que chegaram na condição e na posição e o comportamento daqueles mesmos que crucificaram Jesus. Eu estou aqui como aquele que foi beneficiado pelo sangue que foi derramado. Agora, quando nós nos apresentamos diante de Deus, na ceia do Senhor, de maneira leviana, irresponsável, sem nenhuma disposição para arrependimento, nós estamos como aqueles que participaram ali de todo o contexto da crucificação de Jesus. Quem? Os soldados romanos, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. A gente não está nem aí. Tanto fez, tanto faz. Isso aqui não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma, não tem significância nenhuma. Eu não preciso me arrepender de nada, eu sou muito bom. Agora, quando nós entendemos a nossa indignidade, irmãos, nós nos apresentamos como aqueles que foram beneficiados pelo sangue que foi derramado. Discernir o quê? Discernir o corpo. Que corpo ele está falando aqui? Nós podemos observar em dois sentidos. O corpo físico de Cristo, que foi moído, transpassado na cruz. Mas nós precisamos também entender que a igreja é o corpo místico de Jesus. Ou seja, quando eu participo da ceia do Senhor de maneira leviana, não me importando, não me atentando para o significado e a relevância da ceia, eu não estou apenas ferindo o significado do corpo de Jesus, mas também da igreja como corpo espiritual de Jesus, como corpo místico de Jesus. Eu não estou discernindo o corpo, é nesse sentido, em dois sentidos. Dois sentidos. Perigo, irmãos, de participarmos da ceia sem auto-julgamento. Paulo diz aqui no versículo de número 31, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, para sermos condenados com o mundo, não podemos ser frouxos. Irmãos, agora essa daqui, para encerrar. Nós não podemos ser frouxos com nós mesmos. Eu disse aqui, vou repetir de novo, irmãos. Certa feita eu coloquei no status do meu WhatsApp. Eu coloquei assim: Senhor, me perdoa pelos momentos. A frase não é minha, mas eu coloquei lá porque eu me identifiquei. Me perdoa pelos momentos onde eu desejei graça para mim e juízo para as pessoas. Ou seja, eu sou muito duro com as pessoas e sou muito complacente comigo mesmo. Tipo assim, juízo é para quem está do meu lado, comigo é graça. Não, irmão. É graça para mim e graça para quem está do meu lado. Ou seja, se há necessidade de uma ação dura, que seja também para mim. Nós precisamos agir com firmeza contra nós mesmos, contra os nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Já viu? Não. Aí a gente quer se justificar, né? Não, pastor, só precisa entender, porque a gente sempre arruma uma desculpinha.
Sabe como é que é, né, pastor? Quando você vier para ser, não trate a si mesmo com displicência moral. Quando você julga a si mesmo, é disciplinado por Deus, e a disciplina de Deus traz salvação, cura e vida. O interessante é isso, irmãos, a nossa disposição, nosso discernimento deve ser isso. Quando nós tratamos a nós mesmos, quando nós deveríamos tratar, irmãos, isso gera cura. Você crê, meu irmão, que isso gera cura? Gera cura, transformação, restauração. A ceia é um instrumento de restauração, de cura, de bênção. Irmão, o arrependimento é uma bênção. Avaliar nós mesmos é uma bênção. Porque a pior coisa, irmão, é você viver cercado de gente que fica o tempo todo te bajulando. Rapaz, você é muito humilde. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa que nem você. Você é um exemplo. De uma pessoa diz assim, olha, eu gosto da sua humildade. Eu falei, rapaz, eu preciso aprender muito ainda a ser humilde com Jesus. Estou precisando aprender muito mais. Estou precisando de aprender. Quem não precisa aqui, irmão? Você precisa aprender com Jesus sobre humildade? Eu preciso, irmão. Eu preciso aprender com Jesus sobre humildade. Eu preciso aprender com Jesus a respeito de muita coisa. Todos os dias nós precisamos, irmãos. Estou aprendendo, irmãos. Estou caminhando dia por dia com Ele. Preciso estar junto com Ele o tempo inteiro. Senão eu me perco. Mas para encerrar aqui, irmãos, 4 perguntas. Você tem vindo para a igreja com a intenção de agradar a Deus ou a si mesmo? E aí, crente? Vem para a igreja para agradar a Deus ou a si mesmo? Segundo, você entendeu como é perigoso fazer as coisas para Deus com motivações erradas? Ou seja, que não visam a glória de Deus? Coisas boas, viu? Cuidado. Até as coisas boas. Avalie as intenções do seu coração diante de tudo aquilo que você for fazer. Eu estou apontando aqui, ó. O dedo também está apontado aqui, ó. Na sua maneira de ver a ceia, qual das 4 você está olhando mais ultimamente? Para o passado, para o futuro, para si mesmo ou ao seu redor? Gosto de falar do passado, pastor. Eu sou bem saudosista, sabe? Não, irmãos, vamos ter uma visão completa da ceia do Senhor. Vamos ter uma visão completa da ceia do Senhor. E por último, você tem sido duro consigo mesmo com relação ao seu relacionamento com Deus? Ou a cobrança está apenas fora de você? Ou seja, quer a graça de Deus para mim e o juízo de Deus para as pessoas. Crente Jonas. Aí viu o crente Jonas? O brabo é a gente falar isso, né? Porque tem irmão que chama, tem irmão que congrega, a gente chama Jonas, né? Mas o Jonas da Bíblia, tá, irmão? O crente Jonas, ele entendia muito bem a misericórdia de Deus, mas ele queria o juízo de Deus sobre Nínive. Ele não queria a misericórdia de Deus. Aí Deus deu uma lição de misericórdia para Jonas. Amém? Que Deus tenha compaixão de nós. Que o Senhor ministre cura sobre a nossa vida, irmãos. Amém? Estamos aqui para a glória de Deus. É o nome do Senhor. Ele nos ama. Por isso que Ele fala isso ao nosso coração. Ah, como Ele é bom. Amém?